Olá, queridos, tudo bem? Nós estamos começando uma série aqui no nosso canal que vai tratar de sinais e tempos, baseados lá no Gênesis 1,14. Vai estar tremendo, queridos. Mas antes, dá o seu joinha aí no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, é muito importante isso. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis 1,14. Olha só o que está falando lá. E disse Deus: haja luminares na expansão do céu, ou no cosmos, para haver separação entre dia e noite, seja ele para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Queridos, quando Deus, aqui está falando que Deus, quando ele fez o cosmos, quando ele fez o universo, fez estrelas, fez planetas, fez todos os astros celestiais, ele fez para que servisse de sinais. Sinais para o homem, sinais e estações, dependendo da sua versão, sinais e tempos, nessa versão que eu li. E o homem, a partir daí, poderia observar os movimentos celestiais e ver os acontecimentos prováveis. Você pode observar que no nascimento de Cristo houve um movimento celestial do cosmos e que se formou uma estrela, uma conjunção de planeta, formou uma estrela muito grande chamada Estrela de Belém. E ali se abriu um portal. Se abriu um portal do nascimento de Cristo, que considerado o ano zero. E vai começar dali uma nova história que é antes de Cristo e depois de Cristo. Existe um movimento celestial. Hoje nós temos dispositivos para ver como que o cosmos está reagindo, o que está acontecendo no universo, o que está acontecendo em estrelas. Cada dia é descoberto novas estrelas, cada dia é descoberto novas galáxias e vai inundando de informações. Nós vamos vendo como funciona o cosmos, como funciona o universo, mas a Bíblia já está nos falando que é para sinais, estações e tempos, para que nós possamos saber o dia de plantio e o dia de colheita. Você lembra que Jesus falou que o trigo está branco, que pode já haver a colheita? Então tem uma conotação material e uma conotação espiritual, porque ali Cristo está falando que as pessoas estão preparadas, estão prontas para ser salvas. Então ele está falando que o trigo é uma conotação material, você sabe que está na época de colher, e uma conotação espiritual. Então o que acontece no cosmos, o que acontece nas estrelas vai ter essa conotação material e espiritual. E é aí que nós vamos entrar, é que nós vamos tratar. E eu quero falar para você hoje, para esse início da nossa conversa. Eu não vou fazer um vídeo muito longo, vou fazer os vídeos mais curtos para melhor você poder assistir, melhor sua compreensão. E se você tiver alguma pergunta, você pode fazer para mim. Quem está mais perto de mim pode me procurar. Quem está longe, manda que eu vou respondendo. Quem tem meu WhatsApp, manda pelo WhatsApp. Amém? Então, quem for assistindo, pode mandar também aí pelos comentários. Se inscreva lá, tá bom? Se inscreva no nosso canal no YouTube. Amém, queridos? Eu quero falar para você de eternidade. E para nós falarmos, nós vamos ler um versículo que está aqui em Gênesis mesmo, capítulo 2, versículo 7, que vai se tratar da criação do homem. Olha só o que diz nessa versão que eu vou ler aqui. Deixa eu colocar meu óculos. Olha só o que vai falar. O óculos caiu, depois a gente vê aqui. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Queridos, Deus, aqui está falando que Deus formou o homem do pó da terra, de todas as substâncias do planeta Terra. Então ele forma o homem e ele está inerte. E agora Deus vai soprar na narina do homem. Aí nós podemos dizer que é o Espírito Santo, que é o sopro de vida. Mas ali nesse momento, Deus está comunicando algo que só Ele tem.
que são os atributos de Deus, que Deus passa para o homem. Atributos tais como a criatividade. O homem é criativo. O homem ele pode criar ou transformar, pegar uma matéria-prima e transformar ela em algum objeto, em alguma outra coisa. Né? Pode pegar um exemplo, pegar uma árvore e transformar em uma cadeira. O homem criou algo. O homem ali ele vai informar o homem governo, um atributo de governo. O homem vai governar sobre as coisas, de domínio. O homem domina sobre todas as coisas. Então Deus ele informa o homem, passa para o homem atributo, e esse homem passa a viver. Porém Deus ele reserva para ele 3 atributos, que é onisciência, onipresença e onipotência. Onisciência, onipresença e onipotência. Mas Deus pega esses 3 atributos, Deus não comunica ao homem. É só ele é onipotente, só ele é onipresente. Você separa o onipresente, que tem tudo a ver, e onisciente. Ou ele tem todo o poder, ele está em todo lugar, ele sabe de todas as coisas. Mas Deus guarda, não revela um atributo chamado eternidade. Porque até então, querido, nenhuma criatura, nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins, nem tronos, nem anjos caídos, nenhuma criatura, nem mesmo o homem, conhecia ou tinha vivido na eternidade. Somente Deus vive na eternidade porque ele é atemporal. Ele não teve início e ele não tem fim. Os anjos ou qualquer outra criatura foi criado, ele teve um começo. Nós podemos ver Gênesis 1:1, que diz: no início Deus criou céu e terra. Então ele criou todos os seres celestiais, criou todos os seres terrenos. E eles teve início. Então quando tem início, eles não habitam na eternidade. Porém Deus habita na eternidade. Somente Deus habita na eternidade. Amém? Dá dando para entender? Mas quando Deus sopra no homem, ele reserva esses 3. Onipresença. Tem tudo a ver com o atributo de Deus da eternidade. Porque ele está em todo lugar, porque ele é atemporal. Todo momento, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, porque ele não habita nessa linha de tempo que nós estamos vivendo. Ele é atemporal. Ele habita no tempo chamado eternidade. É tremendo isso. É tremendo. Então, nesse momento, Deus reserva para ele a eternidade. Abra sua Bíblia lá em João 3,16. Isso aí dá para a gente falar de cor. Diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida, e tenha vida eterna. Então você pode ver que em algum momento nós vamos entrar na eternidade. Vai ser inaugurada a eternidade. Mas pastor, em que tempo os anjos viviam? Que tempo que Adão vivia? O que é isso? O tempo em que os anjos viviam pré-adâmicos, ou antes do Éden, né? Antes da queda de Lúcifer. Como que eles viviam? Que tempo que eles habitavam? Eles habitavam no Kairos, que é o tempo perfeito de Deus, que é o tempo em que todas as coisas acontecem de acordo com a vontade perfeita de Deus. Então o Kairos, o que é? O tempo vai passando, o tempo é até contado, certo? Eles têm ele pode falar assim, ó, esse anjo aqui tem milhares de anos, milhares de tempos que ele vive, bilhões de tempos que ele vive, mas ele vive algum tempo, porque ele partiu de uma criação. Porém, não existia morte.
Não existia a morte, mas ele não habita na eternidade, você está me entendendo? Ele habita em algo perfeito, que as coisas acontecem dentro do tempo perfeito de Deus. É como ver o verão, o inverno, é como o fruto nasce, é como o fruto amadurece, é como todas as coisas acontecem dentro de uma perfeição. Isso aí é o Kairos, é o tempo perfeito de Deus. Então, até Adão vivia no Kairos. Adão, ele viveu até 900 anos, né? Viveu muito, muito tempo. Então, até Adão, né? Até antes da queda do homem, que é um outro assunto que nós vamos falar aí sobre a árvore, as árvores, as duas árvores do paraíso. Em determinado momento eu quero falar sobre isso. Mas até a queda do homem, que ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, até a queda dele ele vivia o Kairos, o tempo perfeito. A palavra diz que não chovia, que saía um vapor da terra, que ali a terra era totalmente umidificada, que tudo era perfeito. Querido, eu tenho um estudo sobre isso aí que é tremendo. É muita coisa que está aí, né? E a gente vai falando de acordo com a vontade do Espírito Santo. E era esse tempo, o Kairos, um tempo perfeito, um tempo agradável, que todas as coisas aconteciam. Era assim no período pré-adâmico, no período adâmico até a queda. Quando o homem cai, quando o homem desobedece, quando ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali vai haver um hiato. Porque qual que era a punição, por assim dizer? Se você comer, certamente você vai morrer. Certamente morrerás. Certamente você vai morrer. A morte não existia. Ele vivia, ele podia ter 900 mil, 2 mil, 3 mil, 1 bilhão de anos, porém ele não morria, porque não existia a morte, existia o Kairos. Mas quando ele desobedece, ali se inaugura um novo tempo, se inaugura uma nova etapa de toda a criação, porque o homem começa a viver no Cronos. O homem vai para Cronos, o tempo é contado, tá? Então você pode ver lá no advento da arca, né? Você pode ver lá que Deus fala assim, olha, meu espírito não vai contender com o homem mais. O tempo dele agora vai ser 120 anos. Quer dizer, o homem vai morrer, não dá para ele ficar vivendo até 900 anos. Mas esse Cronos começa quando o homem sai do Éden. Quando o homem sai do paraíso, ele começa a contar o tempo de vida que ele daí ia ter. Muitos viveram 900 e poucos anos, 700, 500 anos. Você vai vendo lá na cronologia de Adão, você vai vendo o tempo que ele vai vivendo, o tempo que ele vive, e alguns aí depois vai começando, Noé começa a viver 120, 140 anos e vai passando até chegar em Moisés, que ele vive 120 anos, e, né? Mas o homem vai vivendo um tempo e ele morre no Cronos. Amém? Dá para entender? Agora nós vamos falar de eternidade. A eternidade ela vai ser inaugurada, o homem só vai passar a viver, porque aí Deus vai pegar, quando Jesus voltar, arrebatar a igreja, vai arrebatar eu, vai arrebatar você, a igreja vai ser levada para uma outra atmosfera, para um outro movimento. Você pode ver lá em Apocalipse 21, a partir do versículo 1, onde João, ou Jesus Cristo, eu prefiro falar Jesus, João só escreveu, Jesus ditou, né? Aonde João vai dizer que viu nova terra e novo céu. Nós vamos fazer um desse aí também, mas ele viu novo céu, nova terra, porque não existia mais o mar. Então ele viu novas coisas, porque a igreja agora vai ser levada a uma outra atmosfera, vai ser inaugurado um outro tempo, e esse tempo é eternidade. Se chama Aion. Então é o Kairos, o Cronos e o Aion.
Porque Aion é o tempo eterno. É um tempo perfeito, mas eterno, aonde não tem mais contagem, aonde não tem mais morte, aonde não tem mais doença, aonde não tem mais dor, aonde não tem aflições, onde não tem mais praga, onde não tem mais fome, onde não tem sede, porque a presença de Deus vai nos alimentar eternamente. Tá vendo por que você vai adorar eternamente? Porque você não vai ter mais fome, você não vai ter mais sede, você não vai ter mais necessidades que o Cronos trouxe. Você vai estar no tempo eterno. Então Deus que guardou dentro dele a eternidade, que nem expôs aos anjos, nem aos serafins, nem aos querubins, ele não deixou que nenhum ser entrasse na eternidade, agora ele vai lançar para fora. É como se ele soprasse agora na criação, soprasse agora sobre a criação esse atributo da eternidade. E nós vamos entrar e inaugurar esse tempo. Eu e você. Está próximo. Está próximo. Nós vamos entrar na eternidade, nós não vamos ter mais dor, nós não vamos ter mais doença, não vamos ter mais necessidade. Por isso nós vamos estar louvando e engrandecendo o nome de Deus para sempre. Aion, tempo eterno. É o tempo que nós vamos viver. Deus vai pegar esse atributo que está escondido dentro dele e vai lançar sobre a criação. A criação agora não vai viver mais nem mesmo no Karóis, que é um tempo perfeito, que é um tempo legal, que todas essas coisas acontecem. Vai ser muito mais do que isso. Vai ser muito mais do que perfeição, é algo muito mais do que perfeição, é algo muito mais do que acontecimento, é eternidade, aonde não tem fome, aonde não tem sede, aonde não temos necessidades nenhuma. Os anjos vão entrar conosco, os serafins vão entrar conosco, os querubins vão entrar conosco, até eles vão experimentar a eternidade, que nem eles mesmos experimentaram, só Deus. Nós não vamos ser atemporais, nós vamos ser eternos, nós vamos ter esse atributo que Deus vai lançar sobre mim e sobre você. É algo especial, é algo tremendo. Amém, queridos? Eu não quero me prolongar mais. Espero a sua pergunta. Espero que você tenha dúvidas. Eu fico maravilhado com dúvidas, eu fico maravilhado com questionamento. Eu sou o máximo por isso. Eu não gosto, eu peço que as pessoas questionem, porque até eu vou aprendendo com o seu questionamento. Então mande para mim perguntas, né? Faça questionamentos aí, comente, tá bom? Um abraço, até o próximo. Eu pretendo já continuar com esse assunto, entrar mais nesse assunto, e nós vamos desvendando o rolo até que Jesus Cristo volte e nós possamos estar com Ele nesse tempo eterno, maravilhoso de adoração. Amém, querido?